Essa pergunta recebe, tipo, muita gente me manda lá, né? O que precisa pra alugar um apartamento aqui, uma moradia aqui? Oi pra você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ser sobre perguntas e respostas. Eu anotei aqui as perguntinhas de vocês que vocês mandaram lá no meu Instagram. E esse vídeo vai ser desmistificando aí essas dúvidas que a gente tem no nosso processo de planejamento quando a gente pensa em mudar para os Estados Unidos. Então assiste esse vídeo, que esse vídeo vai te ajudar e muito. E ele começa agora. Então, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla Marinho. Eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 2 anos e eu ajudo vocês aqui tirando dúvidas, dando esse auxílio aí nessa jornada para vocês que pensam em um dia morar nos Estados Unidos, conhecer um pouquinho mais sobre esse país. Então, por isso, já se inscreva no canal, afofa esse like aí, se você é novo por aqui, dá uma fofa. E se inscreva no canal aqui, ó, tem um cantinho onde você pode ligar a notificação e sempre vai ter vídeo novo, tem vídeo novo toda semana, 2 vezes por semana, então isso vai te ajudar demais. Meu Instagram também é @carla.marim, com 2 Os no final, que lá eu posto dicas, vlog todo dia pra vocês, contando um pouquinho. E eu deixo vocês me mandarem as dúvidas também naquela caixinha de perguntas, sabe? Igual eu vou fazer aqui. Eu ponho lá e a gente sempre faz um bate-papo e eu consigo auxiliar vocês muito bem por lá, porque lá eu estou todos os dias. Então vai lá, carla.marim, com 2 Os no final. Então vamos pra esse vídeo aqui que eu tô falando demais. E eu quero ver as dúvidas que vocês me mandaram, que eu acho que eu tentei selecionar as dúvidas mais comuns, assim, que eu sempre recebo mesmo, que eu vejo que é muito comum a gente ter essas dúvidas quando a gente tá planejando vir morar nos Estados Unidos, né? São aquelas dúvidas que, ai meu Deus, quem que vai solucionar? Então, vamos lá. Primeiramente, quanto de dinheiro eu preciso, né, pra conseguir morar nos Estados Unidos? Quanto de dinheiro eu tenho que levar? Cara, essa pergunta não tem como eu falar, tipo, é X, é $3.000, é 4.000. Essa pergunta não tem uma resposta exata, porque isso vai depender de 1 milhão de fatores, vai depender se você vem sozinho, vai depender se você vem, né, em família, em casal, com criança. Então, assim, tem várias respostas para essa pergunta, mas o que eu posso te dizer né, dar uma luz no fim do túnel. O que eu posso te falar traga o valor necessário para você conseguir se manter aqui por pelo menos 2 meses, ou seja, um valor suficiente que pague o seu custo fixo aqui, pague o seu custo de vida por pelo menos 2 meses, porque aí você consegue ter um tempo ali, um gásinho ali para poder conseguir criar sua estabilidade aqui e poder alavancar sua vida do zero. Ou seja, deixa eu exemplificar aqui, por exemplo, se você tá vindo em família, né, você vai vir aí, sei lá, você, a sua esposa, mais 2 filhos, né, por exemplo, tá? Tô supondo situações, se você vai vir, né, em 4 pessoas, né, um casal com mais 2 filhos, você possivelmente não vai alugar um quarto, porque pode ficar muito apertado, pode ser desconfortável para toda a família. Possivelmente você vai ter que alugar o seu próprio apartamento. Aí suponha que esse apartamento custe $2.000, 2.200, dependendo. Você vai colocar o valor do apartamento, o valor de alimentação, o valor para você se transportar aqui nesse tempo, e multiplicar por 2, que é o valor de 2 meses, pelo menos. Essa aí você vai ter uma margem para poder ter uma ideia de quanto você vai precisar trazer, e aí sim você coloca no seu planejamento financeiro, né, quando você estiver fazendo esse processo de planejamento, entendeu? Se você vem sozinho, olha só, o bom de quando você vem sozinho, né, que você, além de vir com menos responsabilidade, que você colhe o que você planta, ou seja, você por conta própria, você ali se lascando e colhendo ali por conta própria. Você também consegue reduzir o seu custo fixo bastante no começo, porque você pode, às vezes tá em casal, dá pra fazer, mas isso tem que ser conversado, né, entre o casal, se eles topam fazer assim. Por exemplo, você pode alugar o quarto com alguém e esse valor já cai absurdamente. Às vezes tem gente que aluga quarto aqui por $700, $800, e aí você vai gastar mais com alimentação, transporte, assim, e fica mais barato, né? Logicamente, para quem vem uma pessoa do que quem vem com a família inteira. Então, esse valor multiplica por 2 que você vai ter uma margem ali, uma gordurinha de segurança para você ter uma ideia de quanto você vai precisar trazer, beleza? Próxima pergunta. Eu consigo comprar carro nos Estados Unidos mesmo sendo imigrante? Ô bebê, consegue comprar carro aqui mesmo sendo imigrante? Consegue. Consegue. Gente, consegue, né? Basicamente, você pode comprar carro
de duas formas aqui. Mais de duas, tá? Mas eu vou exemplificar duas formas aqui. Você consegue comprar carros for à vista, por exemplo, você pode ir no marketplace do Facebook, ver quem tá vendendo, né? Ou participar de grupos de WhatsApp aqui, de que tem muito brasileiro vai anunciando, né? Essas são as formas mais tradicionais. Se você ainda tá fazendo seu network, não conhece muitas opções, você consegue participar desses grupos e conseguir seu carro através, né, desses anúncios que o próprio brasileiro que mora aqui faz. Então, você consegue dessa forma, ou você consegue também ir numa... Como que chama, bebê? É a... Dealer. Dealer. É um dealer, que é como se fosse uma locadora. O dealer aqui é uma locadora no Brasil? Não, é um revendedor de carro zero. Revendedor de carro usado no Brasil, que você consegue ir lá e basicamente você vai levar seu passaporte, né? Você vai dar uma entrada no carro e eles vão te parcelar o resto. Então tem essa forma também de você comprar carro aqui. Que assim, tem como se fosse dois lados, sabe? Essa forma você consegue achar carros mais novos que podem até evitar que esse carro dê problema futuramente. Então, é uma excelente opção se você, às vezes, vai ter que trabalhar com aplicativo, né? Trabalhar de delivery, que você precisa do carro muito para trabalhar. E você precisa, às vezes, de um carro mais novo, um carro mais bem apresentado. É uma boa opção com dealer, né? Mas se você tá vindo trazendo um pouco menos de dinheiro e, às vezes, precisa de um carro só para se locomover, não tem precisão de ter um carro novo, um carro, sabe, que já seja de luxo. A gente fica doido quando chega aqui e sabe que pode comprar mais, né? Não tem precisão de ser um carro assim, você consegue achar carros mais velhos e pagar. Gente, só pra te dar uma noção, a gente comprou o primeiro carro no dealer, foi um Ford Fusion, e o segundo carro que a gente comprou foi um Honda Civic mais velhinho, que a gente pagou, tipo, $1.500. $1.500 num carro! Tem noção do que é isso? Ou seja, você pode comprar também um carro mais velho aqui, pagando de uma vez só, às vezes de duas, né? Dependendo como que você vai negociar. E, cara, tem diversas formas. Então, imigrante pode comprar carro sim. E eu já falei muito de carro aqui no canal que você precisa, é diferente que no Brasil, é diferente, né? No Brasil, às vezes, você pega ônibus, transporte público, você até consegue se virar, mas aqui, cara, aqui realmente tudo é longe, você muitas vezes usa o carro para trabalhar mesmo, você precisa. Então, isso é um dos motivos, né, do carro ser tão acessível, tão mais barato, porque de fato você precisa. E é muito bom ter seu próprio carro, então eu aconselho reservar um dinheiro ou se planejar quando você já estiver aqui para poder fazer esse investimento. Investimento não, depende, né? Investimento, se você for trabalhar e fazer dinheiro, se for só para gastar, ele acaba sendo uma despesa ali, mas vale você separar um dinheiro para ter seu próprio carro. Próxima pergunta. O que você precisa para alugar o próprio apartamento aqui? Essa pergunta recebe, tipo, muita gente me manda lá, né? O que precisa para alugar um apartamento aqui, uma moradia aqui? E isso também vai depender um pouquinho de onde, com quem você vai alugar, porque, por exemplo, se você vai alugar apartamento aqui, você pode alugar apartamento tanto como condomínio, né? Depende de onde você vai morar, você pode alugar com condomínio, ou você pode alugar também pelo marketplace do Facebook, você pode alugar também com... Como chama, bebê? Quem mora aqui, tipo, locadora? Corretor! Nossa, gente, as palavras somem, mas um corretor. Um corretorzinho. Você pode procurar um corretor, tem muito corretor brasileiro. E aí, o que acontece? Quando você vai no marketplace, lá, às vezes, até próprio corretor anunciando, o corretor ele pode funcionar de duas formas ali, ele pode cobrar, às vezes, o down payment, que é um valor fixo lá, mais o valor do aluguel, ou tem gente que pode cobrar até 3 aluguéis, então assim, fiquem de olho, porque não aceite quem cobra 3 aluguéis, porque aqui acontece muito, tá? Acontece muito da pessoa saber que você é imigrante, saber que você, às vezes, né, não tem sua documentação necessária, e eles podem cobrar até 3 aluguéis, e cara, isso é um absurdo, porque mata seu dinheiro inteiro, né? Às vezes você nem trouxe esse dinheiro todo, seu aluguel é $2.000, você vai precisar de 6 mil só para dar entrada. Então, assim, fiquem atentos, não aceitem quem cobre até 3 aluguéis, porque você consegue achar com 2. Tem gente que pode cobrar o primeiro e último aluguel, que é o muito comum aqui, ou tem gente que pode cobrar o primeiro aluguel e um down payment, que é como se fosse um seguro, que é um pouco menos do que o aluguel. Quando passar o contrato, você pode pegar esse dinheiro de volta. Então, assim, fiquem de olho nessas propostas, porque se você for alugar com apartamento, né, igual aqui a gente mora em apartamento, não foi por corretora, a gente foi direto no site, olhou onde que era o apartamento, olhou com o pessoal, né, que aluga o apartamento, e eles pediram um comprovante de renda, só que quando a gente veio, a gente não tinha ainda, que a gente tinha acabado de chegar, ou então um dinheiro na conta que comprovasse que você conseguiria pagar o aluguel, né?
Então, muita gente vem com visto de estudante, às vezes já tá com esse dinheiro na conta por conta do visto de estudante, e isso pode facilitar se você quiser esse tipo de apartamento, né? Mas se for, às vezes, multifamily ou se for algum tipo de imóvel que você vai alugar com brasileiro, fiquem de olho que não aceite quem cobre 3 apartamentos de cara. Você consegue alugando até por 3 aluguéis, né? 3 apartamentos é ótimo. 3 aluguéis. Aceite quem cobra aí pelo menos 2, que é o normal que se vê. Então fique de olho nessas dicas, porque isso, cara, quando você chega aqui, a gente não tem informação suficiente, é muito fácil a gente ser passado pra trás, é muito fácil alguém vir querer passar a perna, querer mordiscar um pouquinho do dinheiro que a gente trouxe. Então, assim, isso tem que ser muito importante. Isso tem que ser muito importante pra você conseguir saber o que você vai fazer, né, no seu planejamento. Enfim, fique de olho nessas dicas, que isso vai fazer diferença aqui pra ninguém pegar seu sagrado dinheirinho quando você chega. Próxima pergunta. Qual o valor de uma mensalidade de escola aí nos Estados Unidos? Depende. A resposta de novo, né? Cara, depende. Você pode estudar na Flórida, você pode estudar em Massachusetts, na Califórnia, e cada escola ele vai ter um tipo de mensalidade, né? Mas digamos que a média que você vê, a média de valor é entre 500 e 700 dólares, né? Às vezes na Flórida consegue achar até um pouquinho mais barato, mas tem que ver bem qual tipo de escola que é. Mas a média é entre 500 a 700 dólares. E isso vai variar, talvez, do plano que você vai ficar na escola. Tem gente que tira o visto para 3 meses e vai pagar, por exemplo, 600. Aí essa mesma pessoa faz esse prazo por 1 ano, ela pode pagar 580. Então, assim, o valor diminui quanto mais tempo de contrato você fizer com a escola. Então, fique de olho, né? Cada escola entre em contato com a escola, veja quais são os valores da mensalidade, porque isso faz diferença também a longo prazo, né? Às vezes, uma escola para outra, as duas têm uma boa avaliação, né? Tem um bom número de alunos, mas uma é 50 dólares mais caro que a outra. Você vai ver essa diferença em 1 ano, 4 anos, que é o tempo de visto, isso é um absurdo, né, de diferença. Então, fique de olho nessa dica, que a média é entre 500 a 700, e você tem que ver uma escola por um todo, assim, né, tanto o custo-benefício, se a escola tem estacionamento perto, ou é fácil, né, de você chegar até a escola, se essa escola, ela tem, né, outros brasileiros, ou ela, né, não tá tão longe da sua casa assim, se ela tem uma boa indicação, né, o review de quem já estudou nela, consegue indicar essa escola. Então, assim, veja todos esses fatores que você vai achar uma boa escola, e tem que estar nessa média de preço, porque se for muito mais também, não vale a pena. E se for muito abaixo disso, fique de olho se ela tem uma boa avaliação, porque pode ser que só de você escolher uma escola ruim, quando você for fazer a sua entrevista, isso pode te desclassificar por essa escola ter o nome sujo, né, no consulado, ou seja, não ser uma boa escola, não ser vista como uma boa escola, né? Então fique de olho nisso, tá bom? Próxima pergunta. Eu posso trabalhar nos Estados Unidos com visto de turista? Não! Gente, a gente sabe que não pode trabalhar aqui com o visto de turista, né? Eu não posso chegar aqui e falar: ai, gente, venha, trabalhem, só que não, a resposta é não, infelizmente. Só que o que a gente vê lá fora? A gente vê que as pessoas vêm aqui com esse tipo de visto ou com outro tipo de visto e mesmo assim trabalham, né? A gente pode impedir a pessoa de fazer isso? Não posso pedir de ninguém de fazer nada, eu só tô aqui passando mensagem pra frente, eu tô dando um recado de como as coisas funcionam, né? Do que é um fato. Então, assim, isso é responsabilidade de cada um. Se você vem com esse tipo de visto e você tem essa decisão, né? Você decide trabalhar aqui, se der algum BO, algum problema, a responsabilidade, felizmente, é sua, né? Eu tô aqui guiando vocês, dando a clareza de informação, mas isso é o que cada um tá disposto a arriscar, né? Isso é muito individual. Então, assim, sempre eu falo, eu sempre guio vocês para tentar caminhos que você vai conseguir se legalizar aqui, caminhos onde você vai conseguir a sua documentação e assim fazer tudo dentro da lei, tudo legalmente. Então fique de olho muito no seu planejamento, qual tipo de visto você vai vir, o que você pode, o que você não pode fazer. E se você, infelizmente, né, tiver que tomar uma decisão assim, esteja ciente das consequências também, né? Eu não posso vir aqui e falar que é tudo mil maravilhas, venham, façam assim, sem assado, e a gente sabe que tem o ônus e o bônus e cada um colhe aquilo que planta, né? Mas, uma coisa que eu posso falar, não é comum, sabe, você ver uma pessoa que tá trabalhando aqui, às vezes já tá fora de estado, bate polícia do nada na casa dela e deporta ela. Isso não acontece, a deportação, ela realmente acontece com quem infringe leis, com quem, né, tá sendo rebelde, quem não tá dentro da regra aqui e tá fazendo coisa errada. Então, assim, pra esse tipo de pessoa, realmente acontece deportação.
Mas às vezes você vê famílias que já moram aqui há anos, ilegais, fora de status, né? Já trabalham aqui. Não é tão comum de se ver isso acontecendo, sabe? Mas isso é consequência de escolha de cada um. A gente sabe que pela lei, com visto de turista, não se pode trabalhar, tá bom? Próxima pergunta. Se eu trocar o meu visto de turista pro visto de estudante, e nesse período de troca ali, eu ficaria ilegal? Me fizeram essa pergunta e eu imagino que, eu acho que, se eu não me engano, eu até tive essa dúvida também quando eu tava no Brasil, fazendo meu processo de planejamento pra mudar e tudo mais. Eu acho que eu tive uma dúvida bem parecida, assim. E a resposta por exemplo, se você, né, tá com visto de turista e você vai trocar pro visto de estudante. Aí, enquanto você não tem a resposta, esse período ali, você ficaria ilegal? Seria mais ou menos essa pergunta. E você não ficaria ilegal, você ficaria em processo, né? O seu processo ali de troca de visto está em análise. Só que, nesse período, você não pode sair dos Estados Unidos, porque se você sair, o seu processo é cancelado, né, imediatamente, então você não pode sair. Você tem que ficar em aguardo ali, né, você não tá ilegal. Se o seu processo for aprovado, ok, beleza, vida que segue, boa, pumba. Se o seu processo for negado, né, depois que você esperou e não deu certo, enfim, seu processo foi negado, você tem que sair dos Estados Unidos em até 7 dias. Né? Então fique de olho nessas regrinhas. Muitas das vezes, o que acontece? Quando você vai entrar com algum processo na imigração, de extensão de visto, tudo mais, você coloca um tipo de endereço. Aí vai que do nada você muda para outro lugar e o endereço que estava no consulado é o endereço antigo. Então, gente, fiquem muito de olho nisso. Se vocês forem mudar, né, quando vocês estiverem fazendo qualquer tipo de processo na imigração, fiquem de olho no endereço que você colocou quando você entrou em processo, porque possivelmente eles vão mandar a resposta para aquele endereço lá. E se você, né, perder o contato com aquele endereço e não receber a carta, isso pode te prejudicar muito aqui. Então fiquem de olho nessa diquinha extra aí do endereço que você vai tá morando aqui e qual endereço que você enviou para a imigração, tá? Então você não fica ilegal, você vai ficar em processo nesse período enquanto seu processo é analisado, tá bom? Próxima pergunta. Gente, eu tô entregando um tanto de dúvidas, né? Solucionando um tanto de dúvidas de vocês, entregando muito conteúdo de valor. Então, só por esse motivo, já afofa esse like, bate nesse like aí, ó, que é de graça, vai que é de graça! Enfim, afofa esse like que eu tenho certeza que tá te ajudando de alguma forma se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Então, dá essa contribuição também e vamos pra próxima pergunta. Quanto custa a compra de comida, né, no supermercado por mês aqui? Gente, essa pergunta também vai variar, né? Isso depende muito do seu estilo de alimentação, do que você come. Se você come comida às vezes mais industrializada, comida mais saudável, ou então, né, o quanto você come, isso depende muito também. Mas a gente pode colocar uma média aí que por pessoa gasta-se mais ou menos $200 por mês. Uma alimentação básica, né, com lá, arroz, feijão, vegetal, carne, enfim. Coloca aí por pessoa mais ou menos $200 por mês. Já, se você quiser, sei lá, colocar uma alimentação um pouco mais, se dá mais luxos ou comprar um pouco a mais, pode aí colocar $250, você faz a farra aqui e você consegue se manter com esse valor aqui por mês. Então, assim, isso já dá uma boa noção, né, quando eu falei quanto, naquela pergunta inicial, a primeira pergunta que a gente teve, quanto que eu preciso trazer? Aí, nisso, você faz o cálculo de quanto custa o aluguel, quanto você gasta com comida, transporte, celular, internet, enfim. Só de você ter essa ideia de quanto você gasta de alimentação aqui, isso também te ajuda a planejar a primeira pergunta de quanto você precisa trazer, né? Então, fiquem de olho, porque o tempo todo a gente tá falando dados, números, valores, e você precisa estar ciente realmente da realidade aqui, quantas coisas custam, quanto você vai precisar trazer, gastar, e isso já te dá uma boa noção para você se preparar, tá bom? Vai lá no Instagram, dá um oi, se inscreve e uma boa noite. Se inscrever no canal, né? Não é no Instagram, não. No canal. Isso, tá bom. Fofo like. Tá bom. Vocês ouviram a dica? Dica mastery aqui, dica chefe. Vai lá no meu Instagram, me siga lá, que é @carla.marinho, com 2 O's no final, que lá eu converso muito com vocês, faço live, respondo dúvida. Fica louca. Faço muita coisa lá no meu Instagram. Tô lá todos os dias compartilhando um pouquinho da rotina aqui. Eu tenho certeza que te agrega muito valor lá também. Então vai lá, carla.marinho, com 2 O's no final. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos também. São de extrema importância pra você que deseja vir morar nos Estados Unidos. E essas foram as perguntas. Um beijo pra você. Eu vou te deixar com o próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau. Cadê sua máscara de cavalo? Máscara de cavalo? É.
máscara, eu vi você passando no fundo com a máscara de Eu não sei cabelo. o que você tá falando. Vem cá, me dá um beijinho. Tá confortável? Tá confortável aí, bebê? Dorme com ela hoje, vai ser muito bom. Eu vou dormir com ela. Beijo.